Boa noite, boa noite. Tudo bem, amores, amadas, amados? Eu demorei um bocadinho pra entrar, gente, porque não tava indo a internet, sabe? Então eu tirei do Wi-Fi, deixei no 5G. Por isso que eu demorei um pouquinho. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais um Evangelho, mais uma semana e mais um mês começando, né, gente? 1º de junho. 1º de junho. A gente está exatamente no meio do mês, no meio do ano. Exatamente no meio do ano. Agora, ó, o ano vai fazer assim, ó. A gente vai piscar. Já estamos no Natal, já estamos na festa junina. Já estamos aí nas comemorações juninas, né, gente? Lembrando da nossa festinha junina lá na Casa Branca do Caminho. É dia 20 e 21. É isso, né, Jair? 20 e 21. Agora de junho. Mas eu vou falar um final de semana antes, eu vou falar pra vocês, eu vou lembrar. Pra vocês irem lá dançar, comer, se divertir. É isso, né? 20 e 21. Isso aí. Então, mandando aviãozinho pra família. Isso, cá. Pra família, pros amigos. Pegando a água de vocês para ser fluidificada, tá? Lembrando que... Tô achando que tá meio torto aqui. Que é individual, cada um com a sua necessidade. Cada um vai receber o remedinho que precisa, viu? Mas vão pegando. E... dica de filme. Eu e o Jair ontem a gente assistiu um filme que ele assim, ele é... Vamos colocar... Vamos ver se o Jair vai concordar comigo. 80% equilibrado. E aí ele dá uma viajadinha que eu acho que faz parte, né, gente? Na minha opinião. Aliás, não só na minha opinião. Acredito que todo mundo vai concordar comigo. Filme espírita, gente... como brasileiro não tem, né? Porque a gente é mais voltado pra linha de Allan Kardec, o brasileiro tem esse estudo, o brasileiro é mais espiritualizado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem menos religião e mais espiritualidade. Acredito que seja por isso também. Então, os filmes que de fora que trata dessa questão, dessa temática espiritualista, como a gente fala, né? Eles não são tão focados na espiritualidade como são os filmes nacionais. E o que a gente assistiu ontem, eu vou dar essa dica pra vocês, já vai pegando aí, papel e caneta. O início dele é maravilhoso, do início até... já pro final, bem legal. Aí tem essa viagem no meio dele, faz parte. Cada um vai interpretar de uma forma, talvez, né? E aí no final ele volta pra temática da reencarnação. Ok. Mas ele é um filme bem forte, que eu acho que até a gente estava assistindo ontem. Fala sobre a paranoia humana, né, gente? Principalmente agora, nessa época de transição planetária, onde tudo tá muito, muito intenso, muito forte. Inclusive a questão psicológica, né?
do homem, do ser humano. Então tem essa parte bem forte, que quem assistir vai entender o que eu tô falando, vai lembrar, tá? Então anota aí. Pandemônio, a capital do inferno. Esse filme tá no YouTube, a gente assistiu no YouTube, mas eu tava vendo, tem também, se não me engano, no Prime, tá? No Prime. Se alguém assistiu, dá um oi aí, fala que já assistiu. Se não, assistam. Pandemônio, a capital do inferno, tá? É isso. Eu anotei aqui. É isso mesmo. Deixa eu dar um tiquezinho. E vamos lá, gente. Vamos entrar com a nossa leitura do Gotas de Esperança. Quem tá chegando agora, quem tá entrando agora, não esqueçam de pegar a água para fluidificar. Avisando a espiritualidade. Anotado, isso aí, Gi. Avisando a espiritualidade de quem a água, tá? E o resto é com eles, né? Maravilhosos. Oiê, dona Mamá! Olha, amanhã a gente conversa, viu? É uma coisa. Essas alunas doidas que eu tenho. A espiritualidade já tá aqui com a gente presente. A luz já tá se fazendo presente do Evangelho de Jesus, tá bom? Compartilhando. Então, hoje a gente vai escolher uma mensagem par, número par. Vamos ver o que vai receber, o que a gente vai receber. Mensagem 88. Não lastime os que se foram. Guardar velhas e dolorosas recordações é manter presente o sofrimento passado. Os que se foram obedeceram à vontade divina. Não se oponha a Deus. Para ter paz, volte o seu pensamento para Deus. Veja que tudo prossegue cultivando a vida, esforçando-se no progresso, buscando alcançar o melhor. Não fique preso à retaguarda. Gostei dessa frase, não fique preso à retaguarda. Siga para frente, levante a cabeça, Deus abençoa o seu esforço. Ore pelos que se foram. Deus os acarinha. Retenha apenas lembranças alegres. Aceitar a marcha da vida é compreender os desígnios de Deus. Que mensagem maravilhosa, gente. A gente vai falar hoje sobre isso. Essa questão da imortalidade da alma. Não lastime os que se foram. Aceitar a marcha da vida é compreender os desígnios de Deus. Ninguém vai ficar aqui eternamente. A gente não reencarna na Terra para ficar aqui eternamente. Muito pelo contrário. A nossa passagem aqui, ela é muito rápida, é única e exclusivamente para a gente evoluir, para a gente se melhorar, né? E claro, tá ajudando os outros nessa caminhada, nessa jornada. E como a gente sempre fala, daqui a pouquinho, a gente está do outro lado. Todo mundo, né? A gente sempre, eu gosto de falar, daqui a 100 anos, ninguém daqui que tá nesse evangelho vai estar aqui. Ninguém. A gente vai estar todo mundo na nossa verdadeira vida, que não é aqui. Então quem já partiu vai estar esperando a gente, né?
Guardar velhas e dolorosas recordações é manter presente o sofrimento passado. Então deixa aí. Deixa aí. Quem já partiu continua vivo. Se a gente tem essa verdade máxima no nosso coração, na nossa alma, o caminho fica mais fácil para quem foi e para a gente que está aqui. Que mensagem linda. E a gente pode até levar essa mensagem, gente, a gente pode até encaixar essa mensagem para relacionamentos, né? De repente um casamento que acabou, que de repente um dos lados não aceita, tá triste, pensando bobagens. Aqui, ó, deixa aí. Tudo é Deus. Então, se já se foi nessa vida, agora aqui encarnado, né, nessa situação, nessa condição que eu falei, e para quem já partiu pro outro lado, não fique preso à retaguarda. Siga para frente. Levanta a cabeça. Deus abençoa o seu esforço. Que mensagem maravilhosa para a gente começar o nosso evangelho. Então vamos fechar os olhos, vamos fazer a nossa prece, iniciando o nosso evangelho, respirando fundo, mentalizando a imagem de Jesus presente no nosso lar. Imagina Jesus presente no lar de quem você deseja que ele esteja presente. Mentaliza. Vamos agradecer a Deus por esse evangelho. Vamos agradecer a Deus por mais um dia encarnados aqui na Terra, podendo evoluir, podendo fazer o nosso melhor, o nosso esforço. Que a gente possa levar esse esforço, essa vontade de viver, essa vontade de fazer o melhor para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que passam por nós no nosso dia a dia, seja na nossa família, no nosso trabalho, na rua, que a gente possa estar sempre abençoando, levar esse amor de Cristo para todo mundo. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas. Agradecemos a espiritualidade que vai harmonizar o nosso ambiente, vai higienizar o nosso lar. A mesma coisa, emanando essa limpeza para quem você deseja, para aquele lar que você deseja. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos. Agradecemos, Jesus, por esse momento tão maravilhoso. Abençoe, Senhor, cada um desse evangelho, cada família. E damos por iniciado mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Meu olho começou a coçar. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem vai assistir depois. E para quem tá entrando agora na live. Capítulo, gente, 94 do livro Caminho, Verdade e Vida. Do Chico, do nosso amado Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nosso capítulo que a gente vai estudar hoje se chama Ao Salvar-nos. O Emmanuel, ele vai estudar a passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, que diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
Aí o Emmanuel fala: esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedras. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Uma mensagem forte, né, gente? Ainda mais no momento da crucificação de Jesus, que inclusive me vem à mente, não sei se vocês estão assistindo, The Chosen. A gente só tá esperando a temporada 6ª, que vai ser a final, onde é a crucificação de Jesus. Então, se você não assistiu, começa a assistir. The Chosen. Aqui, gente, nessa passagem do Evangelho, né? Falar daquelas pessoas, como ele fala, aquelas pessoas maliciosas, que no momento de crucificação de Jesus, elas gritavam, né? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E essas pessoas sendo bastante irônicas, porque na verdade elas estavam falando o quê? Você não é o grande Salvador? Você não é o Messias Todo-Poderoso? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, né? Essas pessoas estavam querendo que Jesus provasse aquilo que ele falava que ele era. Daí, gente, eu acho que vem essa questão, né? O que significa vitória aqui na Terra? Eu acho que é pra gente pensar, né? Refletir o que é vitória aqui na Terra. A gente já sabe, a gente já estudou e a gente estuda e a gente fala que existe a vitória material, existe a vitória espiritual. E essas pessoas maliciosas, né, que pediam essa comprovação de Jesus, como ele fala, existem até hoje. Essas pessoas existem até hoje. Quer dizer,
Então, aquela pessoa, gente, que se preocupa aquela pessoa que escolhe o caminho do bem, aquela pessoa que começa a fazer renúncias para se melhorar, aquela pessoa que começa a praticar a caridade, né, do coração, aquela pessoa que se preocupa com a transformação interior dela, a pessoa que escolhe começar a praticar, como a gente sempre fala, a reforma íntima. Essa pessoa, ela vai ser criticada, ela vai ser incompreendida, né? Ela vai ser zombada. Não é assim? Aí eu coloquei aqui uns exemplos pra gente, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando, como a gente falou agora, alguém que decide viver de forma, começar a agir de forma honesta, mesmo perdendo vantagens, né? Sabendo que ela vai ter vantagens, mas ela renuncia. Essa pessoa vai ser chamada de louca, né? De boba. Aquela pessoa que, apesar de tudo que fizeram com ela, ela perdoa, ela escolhe o perdão, ao invés do quê? Ao invés de se vingar. Essa pessoa muito provavelmente vai ser chamada de fraca, né? Ah, essa pessoa é fraca. Nossa, imagina, eu ia pra cima, né? É aqui, ó, as pessoas maliciosas. Uma mãe, um pai que se sacrifica pelos filhos. E aí ela não tem, né? Esse pai, essa mãe não tem reconhecimento desses filhos. Quanto isso acontece, né, gente? Muito, demais. Aquela pessoa que escolhe viver com mais espiritualidade, com mais equilíbrio, como a gente falou, na caridade. Muito provavelmente ela vai ser criticada por amigos, ela vai ser criticada pelos familiares, que ainda, né, amigos, familiares que não entendem ainda. Por isso que é importante a gente ter a visão do tempo de cada um, né? Mas a gente vai sofrer, né? Essa incompreensão. Aquela pessoa que tenta se melhorar moralmente. E daí, quantas vezes essa pessoa ela é provocada, né? Exatamente naqueles momentos de maior dificuldade dela, né? Ela vai ser provocada, assim como foi Jesus. Então, são perseguições, né? São as perseguições. E aí, gente, continuando, na época, como ele fala, na época de Jesus, quem eram os vencedores? Quem eram os vitoriosos? Eram os que guerreavam, né? Tá aqui. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Esses eram os vencedores, os vitoriosos da época de Jesus. Mas o que Jesus veio mostrar? Jesus veio mostrar que a vitória dele era outra. Aqui, né, ó. Aquele Messias se distanciava do padrão habitual. Para conquistar, ele dava de si mesmo. A fim de possuir, ele nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de se enriquecer a vida, ele se entregava à morte. É isso que Jesus veio mostrar pra gente. E hoje,
né? Como o Emmanuel fala. Quantas pessoas ainda se acham vitoriosas porque tem muito dinheiro, porque tem luxo, porque fazem viagens maravilhosas. São pessoas que vivem na ilusão ainda. E essa ilusão vai ser cobrada lá no futuro, lá na vida futura, né? Vida futura é o quê? Lá no plano espiritual, toda essa ilusão que ela viveu, a própria consciência vai cobrar, né? E assim, gente, uma coisa importante que eu gosto de frisar, de falar. A questão, o problema não é ter riqueza material. O problema, a questão é do que vem acompanhada essa riqueza material? Do que ela vem acompanhada? Essa é a questão. Porque aqui no planeta onde a gente vive, gente, é muito difícil ainda. Cleo, vai buscar o Enzo? Sim. Tá bom. É muito difícil ainda a riqueza material andar junto com a humildade. É muito difícil. É extremamente difícil, né? Então, gente, já caminhando para o final, se salvar espiritualmente não significa a gente fugir das nossas dores. Como ele fala, não significa eu buscar aplausos, né? Eu vou ser a mais samaritana de todas para ser aplaudida. Não, isso não é se salvar espiritualmente, né? Se salvar, gente, é a gente vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? Que Allan Kardec fala no Evangelho, que é o que faz o homem cair aqui na Terra, falir. Isso é se salvar. Porque todo mundo, gente, todo mundo aqui na Terra tem vaidade, tem egoísmo, tem orgulho. O que vai diferenciar é o esforço de se salvar. E aí, Jesus mostra que a verdadeira vitória não está no poder da matéria, no poder da riqueza, gente. Está no amor, está na humildade, está na fraternidade, está no auxílio do outro. Como ele fala aqui, né? Ajudar o outro. A vitória é isso aqui. E aí ele fala, né? Jesus, ele não desce da cruz. Por que ele não desce da cruz, gente? Porque a missão dele era mostrar exatamente isso, que o amor é maior do que a violência. Ele não desceu da cruz para mostrar que a verdadeira salvação, gente, vem da transformação da nossa alma. Então, não vamos deixar se abater por críticas, por incompreensões do mundo, né? Seja de quem for, família, amigos. Não vamos deixar se abater, vamos continuar nesse caminho. A gente tem que continuar, a gente já entrou nesse caminho do bem. Não tem mais volta, né? Eu falo, não tem mais volta. Vamos fazer que nem Jesus, né? O que Jesus falava? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Oração, né? Orar por essas pessoas. E aquela frase de Jesus, né? De que vale ganhar o mundo e perder a alma. Porque
a verdadeira vitória, gente, sempre, sempre vai ser a espiritual. Né? Como a gente falou na mensagem aqui do Gotas, né? Porque a verdadeira vida não é aqui, é a espiritual. Então a gente tem que se salvar das coisas do mundo pra gente ser feliz na verdadeira vida. Finalizamos a leitura, o nosso evangelho, a leitura do item de Emmanuel. Vou terminar. Hoje não tem filminho, gente. Hoje não tem, não fiquem bravos comigo não. Hoje não tem filminho. Finalizando com duas questõezinhas do Livro dos Espíritos. Eu tô engasgando. Deixa eu dar uma bicadinha. Duas questões do Livro dos Espíritos, gente. Rapidinhas. A gente entrou no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Conhecimento do princípio das coisas. Olha, que peninha. Cida, vocês estão muito mal acostumados, viu? Questão 19 e 20 eu vou ler, tá? Questão 19. Allan Kardec pergunta assim: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada por seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar o homem, né? Ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, né? Tá falando muito sobre isso, né? A gente ainda é extremamente limitado, né, gente, na parte espiritual. Questão número 20, tem aqui uma consideração do Allan Kardec, eu não vou ler, tá? Pra gente não se demorar. Questão número 20, Allan Kardec pergunta: fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Resposta: Deus, né? Se Deus permite, sim. Se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Quer dizer, Deus só vai permitir que o homem receba essas revelações espirituais se for útil para ele, né, gente? A ciência, como ele está falando aqui, explica a matéria. Agora, as comunicações espirituais, né, gente, vai ajudar o homem a entender as verdades da alma, as verdades da imortalidade da vida. Finalizamos aqui. Olha, eu também gosto de filminho. Muito mal acostumados vocês, viu? Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar o nosso evangelho. Vou tentar pegar um filminho semana que vem. Então, vamos fechar nossos olhos. Algum comentário, alguma questão? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, né, gente? Tudo bem entendidinho, tudo bem compreendido, né? Sobre a gente se salvar aqui na Terra, do lado espiritual. A nossa vitória é espiritual, nunca vai ser a material, né? Se a gente puder, através das nossas riquezas materiais, ajudar o outro, aí sim é uma vitória. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos benfeitores, aos nossos mentores, por esse ensinamento tão lindo, tão forte e tão importante de hoje. Agradecer aos amigos espirituais que vieram aprender junto com a gente, trazendo essa energia tão boa, que eles voltem ao plano espiritual
mais elucidados, mais felizes, assim como a gente está também. Sejamos muito gratos por esse momento e que a gente possa praticar, que a gente possa colocar no nosso dia a dia esse ensinamento de hoje e todos os ensinamentos de Jesus, do Evangelho que Ele trouxe pra gente. Vamos nos salvar do nosso egoísmo, da nossa arrogância, das nossas vaidades inúteis, fúteis, que só vão levar a gente pro atraso da nossa evolução. Vamos desenvolver o nosso amor ao próximo, a nossa humildade. Vamos ajudar mais. É para isso que a gente está aqui, encarnados na Terra. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que fez os tratamentos, aplicou os passes. E vamos enfrentar mais uma semana que vai ser maravilhosa com esse ensinamento de hoje. Finalizamos o nosso Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Finalizamos mais um Evangelho, que a gente tenha uma semana abençoada, iluminada. Vamos compartilhar o Evangelho, vamos incentivar, vamos encorajar as pessoas a praticarem aquilo que Jesus ensina pra gente, tá bom? Bom feriado, teremos um feriadinho essa semana, né? Aproveitem o feriado para descansar. Ou se tiver que trabalhar, trabalhem felizes, né? Como provavelmente eu vou ter que trabalhar, mas eu vou trabalhar feliz com certeza. Se forem viajar, uma ótima viagem. E na segunda-feira a gente tá junto aqui. Gente, gratidão, gratidão. Amo vocês de todo o meu coração, gente. Até segunda-feira. Se Deus quiser e Ele quer. Beijo.